Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. No programa de hoje, nós queremos falar aqui um pouquinho sobre a realidade angélica, sobre o mistério dos anjos. E de início, nós já podemos pontuar aqui o fato de que desde os primeiros livros da Sagrada Escritura até o Apocalipse, os anjos, eles aparecem assim como mensageiros de Deus, como servos fiéis e ministros do seu desígnio de salvação. É importante também pontuarmos o fato de que a igreja, desde sempre, ela professou a existência dos anjos, reconhecendo assim neles seres espirituais, reais, criados por Deus, por puro amor. De maneira que o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 332, afirma o seguinte: desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, os anjos anunciam, de longe ou de perto, esta salvação e servem à realização do desígnio divino. É importante entendermos que os anjos são criaturas puramente espirituais, mas dotados assim de inteligência e vontade, pessoais e imortais. Vai dizer o Catecismo no seu parágrafo 350. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam constantemente a Deus e servem os seus desígnios de salvação para as outras criaturas. É necessário compreendermos que os anjos, eles não possuem um corpo físico como os homens, mas eles podem se manifestar visivelmente conforme a permissão de Deus. Quanto a esta realidade angélica, vai dizer Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, vai dizer o seguinte: os anjos são criaturas mais perfeitas do que os homens, porque têm entendimento mais claro e vontade mais firme no bem. Nós não podemos esquecer que Deus, ele criou os anjos todos bons. Porém, alguns por livre escolha se rebelaram contra Deus e foram então liderados por Lúcifer, transformando-se assim em demônios. E para estes, a queda é irrevogável, porque a sua escolha foi feita em plena consciência e sem ignorância. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 393, afirma sobre essa realidade da queda. O diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles mesmos se fizeram maus. Não há arrependimento para os anjos depois da queda, como não há arrependimento para os homens depois da morte. Convém mencionar aqui o fato de que os anjos, eles têm um papel contínuo e ativo na história da salvação. Por exemplo, no Antigo Testamento, os anjos protegeram o povo de Deus. Os anjos conduziram Israel. Os anjos também anunciaram nascimentos e missões. No Novo Testamento, na vida de Jesus, os anjos anunciaram assim o seu nascimento. Os anjos serviram Jesus no deserto. Os anjos também fortaleceram Jesus no Getsêmani e também anunciaram a sua ressurreição. E na igreja, os anjos acompanham continuamente os fiéis, levam as nossas orações a Deus, protegem os fiéis e cooperam assim com os desígnios de salvação divinos. Desta forma, o Catecismo da Igreja Católica vai afirmar no seu parágrafo 328 que a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama de anjos, é uma verdade de fé. Dessa forma também, nós podemos compreender que a presença dos anjos não é uma ideia distante. Os anjos, eles estão profundamente envolvidos na nossa vida espiritual e cotidiana, segundo a fé da igreja. E a fé da igreja nos anjos está tão enraizada que a igreja, portanto, venera os anjos. Existe uma liturgia própria para os anjos. A igreja venera os anjos,
Mas é importante relatar aqui o fato de que essa veneração não se trata de adoração. A igreja adora somente a Deus. Os anjos, eles possuem uma missão principal, que é servir e adorar a Deus. E essa dupla missão, a adoração e o serviço, é a estrutura de toda a existência angélica. Eles participam da liturgia celeste e, ao mesmo tempo, os anjos, eles intervêm na história humana conforme a vontade de Deus. E aqui é necessário também dizer que a relação com os anjos não é uma relação de superstição, é parte viva da nossa fé. E é parte viva da nossa fé porque nós podemos invocar a ajuda dos anjos na nossa oração e na luta espiritual. Nós podemos, inclusive, cultivar o respeito e a devoção ao nosso anjo da guarda. Podemos também louvar a Deus junto com os anjos e pedir a proteção, a luz em nossas decisões. São José Maria Escrivá, que tinha o seu anjo como grande amigo, ele dizia o seguinte: habitua-te a sentir-te acompanhado pelo teu anjo da guarda. Tratarás melhor os outros, verás que não estás sozinho, e os teus combates serão mais serenos. Portanto, a missão dos anjos revela sim a ternura e a grandeza da providência divina. Os anjos, eles são ministros da salvação, não porque sejam salvadores, mas porque servem aquele que é o Senhor, que é o Salvador. Os anjos, eles são nossos aliados, são os nossos companheiros invisíveis, que caminham conosco para o céu. Desta forma, nós podemos concluir que a doutrina dos anjos nos abre assim os olhos para a dimensão invisível, mas que é real, conforme a fé. Os anjos, eles são testemunha da glória de Deus e companheiros nossos na nossa peregrinação rumo à pátria definitiva. E essa comunhão com os anjos reforça assim a nossa confiança na providência divina e nossa consciência de que nunca caminhamos sozinhos. Não esqueçamos nunca que os anjos são os nossos aliados na batalha espiritual. Quem caminha com eles, quem caminha com os anjos, caminha mais seguro no caminho de Deus. E este foi mais um programa A Fé que Professamos. Espero que a partir desse programa você possa então trazer para o seu cotidiano essa necessidade de pedir o auxílio dos santos anjos. Não percamos a oportunidade de trazer para a nossa vida esses grandes aliados para nos ajudar no combate diário, no combate espiritual. Os anjos nos ajudam a vencer o pecado, a vencer as nossas más inclinações. Portanto, peçamos sempre o auxílio dos santos anjos. Convido você ao final desse vídeo a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.